Ali perto de onde ocorrem as sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, Augusto Aras tomou posse hoje para mais um mandato de 2 anos como Procurador-Geral da República, indicado, reconduzido pelo Bolsonaro com a concordância do Senado. Mas não é que o Aras continua de olho no que está acontecendo no Senado, especificamente o que está acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça, porque há uma vaga, e essa, claro, é muito mais interessante para o Aras e para qualquer um que milita nessa área, que é uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, vaga aberta com a aposentadoria do Marco Aurélio Mello. Bolsonaro indicou André Mendonça, todos sabem, e é impressionante o que está fazendo Davi Alcolumbre, que preside a Comissão de Constituição e Justiça e que foi presidente do Senado até o começo deste ano. Queria continuar, ficou magoadíssimo porque não pôde continuar com aquela decisão da maioria do Supremo que disse não pode ter mais um mandato. E olha que tentaram dar um jeitinho. Gilmar Mendes desenvolveu uma tese ali que quase cola para que o Alcolumbre tivesse mais um período na presidência do Senado. Não conseguiu, a maioria disse não, corretamente, porque a maioria seguiu a Constituição e disse não a essa pretensão. Mas não é mágoa, não é ressentimento o que está movendo o Davi Alcolumbre. Ele simplesmente não marca a sabatina do André Mendonça. Só há uma pessoa no país que pode indicar alguém para ocupar vaga no Supremo, o presidente da República. E só o Senado pode confirmar ou não a indicação. A Câmara não pode, o Supremo não pode, o presidente não pode, é só o Senado. E há um rito, uma tramitação. A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça é parte desse processo. Não dá para ignorá-la e levar para o plenário. Até porque, na sabatina, quando ela ocorre, qualquer senador, qualquer um que tem cadeira no Senado, qualquer um dos 81 senadores pode ir lá fazer pergunta. Não é só o pessoal da Comissão de Constituição e Justiça. Então qualquer senador pode ir lá para perguntar para o sujeito o que você pensa disso, o que você pensa daquilo. Mas o presidente da comissão é que pode marcar a sabatina. E Davi Alcolumbre não marca. E olha que interessante. Senadores da comissão começaram a dizer, mas peraí, esse Alcolumbre está achando que ele é o dono da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante comissão do Senado. Ele está achando que ele manda e desmanda? Ele é proprietário da comissão? Nenhum resultado. Alcolumbre não se sensibilizou com a reclamação dos colegas. O Toffoli chamou o Alcolumbre para uma conversinha, dizendo, senador, como é que é? E aí, claro, não, vamos marcar. Nada. Fux, numa viagem ao Rio de Janeiro, que é o domicílio dele, né? É bom lembrar que o Fux, ele é primordialmente, porque depois ele teve vários apoios, inclusive no governo Lula e no governo Dilma. Mas o Fux foi indicação do Cabral. Então o Fux chegou ao Rio de Janeiro e disse o seguinte, olha, 10 é complicado, porque nós temos lá um assunto que está 5-5. E nesse caso, se não aparece o 11º juiz, o presidente do Supremo terá de usar o direito do voto qualificado. E ele não quer. Ninguém quer que essa situação ocorra, que o Fux tenha de dar um voto qualificado, porque está 5-5.
ele quer que chegue logo o 11º para desempatar a peleja. O que vai fazer com que o assunto demore. Primeiro, porque é preciso aprovar no Senado, o sujeito toma posse, se inteirar do assunto. Ele não pode chegar lá e dizer, não, eu penso isso. Não, ele tem de se inteirar, ler, ver o que a Constituição diz a respeito. Assunto polêmico, 5-5. E no Supremo, vários ministros estão dizendo, olha, a Constituição determina o número de juízes do Supremo. Inclusive, para que haja uma mudança, para que aumentem ou diminuam, é preciso uma aprovação por intermédio de uma PEC. Não é assim, vamos mudar, vamos pôr 15 juízes, ou vamos reduzir para 9, como nos Estados Unidos. Aliás, lá, abrindo parênteses aqui, o senhor Joe Biden tá maluco para fazer um golpe, que é aumentar o número de juízes da Suprema Corte para tentar interferir, porque aí ele que indicaria, obviamente o Senado pode rejeitar, mas ele indicaria para ter uma modificação na composição de ideias dentro da Suprema Corte. O Biden, na verdade, está sendo pressionado por esse grupelho que tomou de assalto o Partido Democrata e quer também tomar de assalto a Suprema Corte. Uma coisa cretina. Cretina. O que os democratas estão pensando em fazer. Mas aqui no Brasil é simples. É só marcar uma sabatina. E aí, realizada a sabatina, dizer sim ou dizer não. O Alcolumbre pode até fazer campanha contra o André Mendonça. Pode não apenas votar contra, como pode tentar convencer outros senadores a votarem contra. É um direito dele. Porque o Senado é que diz concordamos ou não concordamos com a indicação feita pelo presidente da República. Agora, o que não pode é o Alcolumbre passar a agir como se o mundo tivesse de esperar o momento que ele julgar adequado. Mas aí veio outra pressão. Quando foi eleito senador, Alcolumbre teve apoio de grupos cristãos lá no Acre. E aí, ele, no Amapá, ele recebeu o seguinte recado: se quiser ser reeleito, trate de agir com decência. O que você está fazendo não é decente. Você pode votar contra. Aí, mas caso contrário, lá no Amapá, você vai ter problemas de reeleição se você continuar agindo de maneira indecente. Alcolumbre não respondeu publicamente, mas não mudou sua atitude. Continuou dizendo, não sei ainda quando vão marcar. Até que agora, Ricardo Lewandowski diz para Alcolumbre: você tem 10 dias para explicar ao Supremo por que não marcou a sabatina. Ou seja, depois do Toffoli ter chamado ele para uma conversinha, depois do Fux ter dito que 10 é um problema, é preciso chegar o substituto do Marco Aurélio Melo, o Lewandowski agora resolveu agir oficialmente. E está dizendo ao Alcolumbre, deu uma explicação. Porque ele não é dono da comissão, ele está agindo como tal. Que explicação ele vai dar? Não, estamos ponderando, ele vai inventar uma explicação, mas ele está dizendo agora que o assunto foi judicializado. E, portanto, agora é preciso esperar os prazos judiciais. Que picaretagem, hein, Alcolumbre? Ele está usando a intimação do Lewandowski para adiar ainda mais. Mas por que ele está fazendo isso? Já sabemos que o Alcolumbre não quer o André Mendonça. E repito,
ele pode ir lá à tribuna, com o microfone, pode até pedir para que repitam naquele horário do Senado, aqueles 10 minutos do Senado na Voz do Brasil. Ele pode convocar entrevistas, sugerir aos repórteres, não querem me entrevistar, eu quero falar sobre esse assunto. E aí descer a ripa, falar, não quero o André Mendonça, sou contra a indicação dele. Ele pode fazer tudo isso. Ele pode publicamente dizer que vai votar contra e fazer campanha lá dentro do Senado. O que ele não pode é agir como dono de uma comissão do Senado da República. E por que ele faz isso? Primeiro, porque essa é a mentalidade do poder no Brasil. Esses caras se sentem donos. Eles não se sentem delegados, representantes, gente que está lá em função do representado, por causa do representado, porque recebeu do representado, ou seja, o eleitor, uma delegação. Vá lá e me representa. Vá lá e vota de acordo com aquilo que você disse na campanha, que são as suas ideias. Eu apoio as suas ideias. A maioria é a eleição majoritária, a maioria relativa votou em Alcolumbre para que ele represente o estado do Amapá. Ele está lá como um delegado. Ele não é dono da comissão, ele não é dono do Senado, ele não é dono do poder público, ele é um delegado, um representante. Nada mais que isso. Mas há muito mais do que a mentalidade arrogante de se achar dono de algo público. E aquela comissão é uma comissão que pertence a uma parte de um dos poderes da República, o Congresso Nacional, é uma comissão do Senado. Além da mentalidade típica dos políticos brasileiros, dessa elite política que se julga dona do Estado, dona do poder, que não se sente trabalhando para a sociedade, mas entra no mecanismo que garante que a sociedade trabalhe para eles, para sustentá-los, para sustentar suas mordomias, seus carros alugados, suas viagens de aviãozinho, o combustível que usam, o apartamento onde moram. Eles se sentem assim. Estamos aqui e que a sociedade nos sustente nossas mamatas. Mas não é isso que leva Alcolumbre a não marcar a data. Ele quer, claro, uma desistência. É isso que ele está tentando provocar. Ele não quer o risco do voto. Ele quer provocar um desgaste que leve André Mendonça a dizer: tô fora. Não serei aprovado. O André Mendonça tem dito que, feitas as contas, ele acha que será aprovado. Por que ele acha isso? Por causa de outra situação constrangedora, que é a visitinha do indicado a gabinete de senador. Como fazem os indicados à PGR e fizeram outros indicados ao Supremo. Visita a gabinete de senador. Isso é uma coisa indecente. Indecente. Isso não é institucional. Porque aquele que está lá pedindo voto, senador, apoie meu nome. E o senador diz, claro, até porque tenho certeza que quando o senhor estiver lá, o senhor terá sensibilidade diante do processo tal. E 6 meses depois, 4 meses depois, 5 meses depois, 1 ano depois, está lá o novo ministro deparando-se com um processo
que tem como um dos denunciados um senador da República. Um daqueles que ele visitou pedindo: me apoie, senador. Não é? Isso é indecente. O correto é que o indicado vá só à sabatina, responda as perguntas. De preferência, que tenha uma resposta padrão. Não importa o que eu penso, importa o que diz a Constituição. Eu não estou lá para impor o que eu penso, estou lá para garantir o cumprimento da Constituição, para julgar à luz da Constituição. Isso é uma situação ideal, né? Até pelas subjetividades de uma Constituição tão prolixa, muitos aproveitam e impõem suas ideias. Muitos. O Barroso, por exemplo, é um sujeito que, de certa forma, personifica a ideia da Constituição viva, subjetiva, adaptável aos novos tempos, àqueles que querem conduzir a sociedade em direção ao que é certo, ao que eles julgam certo, por óbvio. Então, é lamentável. É lamentável que haja essa conversinha. Vote em mim, apoie meu nome, espero contar com seu apoio. Isso é lamentável. Porque isso é recebido muitas vezes pelo senador como pedido de um favor. E depois a conta é apresentada. Ministro! Agora que o senhor é ministro, me visite mais vezes, vamos tomar um café, eu posso ir também ao seu gabinete. Não pode ser assim. Então, André Mendonça acha que será aprovado, ou pelo menos diz isso. Eu acho que ele realmente acredita nisso. Mas por que Alcolumbre não quer? Por que ele quer provocar um desgaste que leve à desistência? Por dois motivos. Ele tem um outro nome de preferência. Tem gente no Senado trabalhando por outros nomes. Um juiz do STJ, o Augusto Aras, que aliás tem modulado sua atuação, não é? Ele tem sido um pouco mais duro em relação a algumas questões que interessam ao governo, mas não tanto, porque afinal de contas, se houver a necessidade de uma indicação, ela partirá do governo. Mas pode ser que a indicação surja, apareça, venha, e aí ele não pode ter a desaprovação do Supremo, porque acreditem, os ministros do Supremo fazem chegar aos senadores o que eles pensam desse ou daquele nome. Então, Augusto Aras, Humberto Martins, há um desembargador no Rio de Janeiro também, que entra nesse rol aí de especulados, nomes especulados. Mas falta uma coisa. Por que não André Mendonça? Por que a resistência de Alcolumbre? E não é uma resistência solitária. Vários senadores não gostam da ideia de ter André Mendonça no Supremo. Por quê? E por que o governo não move uma palha para tentar pavimentar o caminho, para que pelo menos haja a sabatina, para que André Mendonça seja aprovado? Se ele for indicado, em tese, ele é o preferido do governo e particularmente do Bolsonaro. Por que o governo também não faz manifestações incisivas, ressaltando as qualidades de André Mendonça, pedindo aos senadores que apressem o processo, dizendo ao Alcolumbre que ele tem a obrigação de fazer essa sabatina, que ele não é o dono do pedaço?
Vez ou outra uma manifestação de um governista, do próprio presidente da República. Pô, a coisa não anda, tal. Mas por que não é um governo mobilizado por um nome? E olha que poucas coisas são mais importantes numa gestão de um presidente, no seu mandato, do que a indicação de nome para o Supremo. Porque aquele presidente vai embora, vem outro e também vai embora, vem outro e também vai embora, e aquele indicado continua lá no Supremo. Até aos 75 anos. Claro, se ele não aposentar, se tiver condições, ele vai até aos 75. Então, poucas coisas são mais duradouras no mandato presidencial do que a indicação de alguém para o Supremo. Então por que o pouco esforço? Porque André Mendonça já deixou claro que tem convicções em relação, por exemplo, à Lava Jato, em relação, por exemplo, às operações de combate à corrupção, e ele tem uma visão positiva da Lava Jato, e ele tem uma visão positiva das operações de combate à corrupção. E aí, meu amigo? Isso desagrada ao governo, desagrada à oposição, desagrada ao centrão, que em parte é governo, em parte é oposição. É o centrão. Desagrada também a alguns ministros do Supremo. Desagrada a esse gigantesco e poderoso sistema político, econômico, jurídico que reagiu às operações de combate à corrupção. Então, esse é o elemento motivador de Alcolumbre. Ele está sendo desgastado, até a reeleição dele ele começa a olhar, opa! Aliás, mais do que a reeleição, porque ele tem um mandato longuíssimo, mas é o seu objetivo de ser governador do Amapá. E ele está vendo apoios se derretendo no Amapá por conta dessa sua atitude, mas não abre mão. É pressionado pelo Supremo, é chamado a atenção. 3 ministros do Supremo, e um deles oficialmente falou, responda, você tem 10 dias para responder. E ele não se mexe. Não é por convicção. Não é por convicção. Ronald. Este é o Bandeirantes Acontece. O tema de abertura do programa sempre vira podcast, é o Entendendo a Notícia, que já já vai estar disponível no site da Rádio Bandeirantes. Tem lá todos os podcasts da Rádio Bandeirantes, tem programas que viram podcast e tem todo o detalhe da programação. As notícias mais importantes do dia em recortes feitos especialmente para você. É só entrar lá no radiobandeirantes.com.br.